Olá, seja muito bem-vindo, que seus sonhos, professor Heitor Grilo, mais uma vez aqui em mais uma aula agora, na nossa revisão de matemática e suas tecnologias. Você que vai fazer a prova de ensino fundamental, presta bastante atenção, né, como é que isso vai funcionar. Essas aulas de revisão, aqui a gente fala o conteúdo de maneira bem direta, bem rápida, até para facilitar para quem já estudou todo o conteúdo ao longo do ano, tá bom? Isso aqui é essencial que você veja várias vezes, principalmente antes da sua prova ou quando você finalizar o conteúdo todo pedagógico, tá bom? E o que eu sugiro? Toda vez que você tiver alguma dificuldade, pausa o vídeo, né, na matéria específica, onde você, óbvio, tem mais dificuldade, abre outra aba do navegador, localiza no nosso canal, aqui no Quiz Seus Sonhos, o tema referente à aula, referente àquela situação, e você estuda melhor, de maneira mais aprofundada, tá bom? Aqui a gente não vai ficar detalhando, explicando o conteúdo em si, mas focado naquilo que cai na sua prova. Outra coisa, eu vou ficar mais tempo e falar mais sobre o assunto que tem a tendência de cair mais na sua próxima prova do Enseja, tá? Aquelas que a gente sabe que vai cair menos, mas está dentro do conteúdo programático, a gente vai falar a mesma, tá? Só que não de maneira com tanta ênfase assim, tá bom? Então é simplesmente para você acertar o máximo de questões possíveis, entendeu a lógica? Então se liguem no ritmo, tá? Essa aqui, pessoal, eu separei um conteúdo bem específico para ensino fundamental. Você que vai fazer ensino médio, todo esse conteúdo também cai no ensino médio, presta atenção. Mas lá cai mais algumas coisas que aqui eu não vou falar, ok? Então, vamos começar. A gente começa falando sobre a matemática do dia a dia, né? Que a matemática ela é muito mais importante e, aliás, ela existe há muito mais tempo do que as próprias contas que nós utilizamos, tá? As operações matemáticas, elas vieram depois. Então, todas as técnicas que a gente aprende, isso cai, tá? E isso aqui cai. Todas as técnicas que a gente aprende é justamente, né, para a gente ajudar na resolução de problemas que, ao longo da história, a humanidade teve, tá bom? Então, várias técnicas que surgiram é baseada nisso. Dentro disso, você teve ao longo da história da matemática várias civilizações que usaram números diferentes, tá bom? Então você teve os chineses, os maias, você teve os egípcios, os romanos, e cada um utilizando uma sequência, um símbolo de diferentes números. Bom, nós utilizamos hoje no nosso ocidente os algarismos, tá bom? Do último número para o primeiro, não vamos esquecer unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Tá? O zero apareceu depois, tá? A concepção de zero, ela nasce bem depois na história da humanidade. Hoje, a sua prova ela chama de decimal, os algarismos que nós utilizamos, ou ela também chama de indo-arábico, tá? Já vi isso cair em prova, então anota que vai que um dia isso volte a acontecer. Já faz 2 anos que não cai essa expressão indo-arábico, mas pode vir. O pessoal ficou meio confuso e acabou errando a questão. Hoje, quantos símbolos nós temos? Nós temos 10 símbolos, tá bom? 10 algarismos, tá? Na matemática. Pô, então não são 9? Não, tem o zero também, não vamos esquecer. Bom, a gente chama de isso tudo cai, esses conceitos, tá? As letras não, mas os conceitos caem. Número natural é tudo aquilo que a gente usa para contar, tanto do zero até o infinito, qualquer número, tranquilo? Números inteiros. São esses sim, os números naturais de novo, mais os números negativos. Então, nos números inteiros, os números negativos já entram aqui na parada. Números racionais é todo número dividido, seja ele positivo ou negativo, tá bom? Mas o zero, acredite, também faz parte dos números racionais. Já os números irracionais, pessoal, ele tem uma representação infinita. Então, toda vez que você vê esses 3 pontinhos depois do número, a gente está colocando ali um exemplo de número irracional. Mas, ó, toma muito cuidado, hein? Que dízima periódica não é número irracional. Heitor, lembra para mim o que é dízima periódica? Tranquilo. São aqueles números que depois da vírgula são sempre iguais. Então, por exemplo, 4,333, 9,8888. Tá vendo? Depois da vírgula, mesmo número. Isso é dízima periódica. E isso não é número irracional. E já caiu questão perguntando isso. Número real é todos os números racionais e também os irracionais. Então são esses dois conjuntos. E os números negativos, né? Aqueles que estão ali embaixo de zero. A sua prova ela tem vindo perguntar exemplos do nosso dia a dia onde os números negativos aparecem. Então você pode falar que é o termômetro, né? Por exemplo, menos 4 graus. Quer dizer que está abaixo de 4 graus, abaixo de zero, ok? Um saldo da conta, então a conta bancária, né? Quando você está devendo, você tem reais, por exemplo, negativos.
tá bom? Então, o número negativo, ele aparece com frequência. Aqui é um exemplo para você, tá? Um exemplo clássico do Enseja, onde ele fala, por exemplo, um saldo de conta tem R$300, e aí 4 cheques vão cair e vão ser descontados dessa conta. Um cheque de 50, um de 80, um de 20 e um de 90. O que você faz? Soma os 4 cheques, vai dar o valor de R$240. Pega o valor original, 300 subtrai 240, tá bom? Qual é o valor dele? Hoje na conta, R$60. Então, ainda não é negativo, tá bom? Mas se tivesse, por exemplo, mais um cheque de R$100, então esses 60 iam virar R$40 negativos, ok? Então, o número negativo, ele aparece. Esse símbolo de mais, ele é utilizado na soma, usado para adicionar, tá bom? Lembrando, na soma, a ordem dos números não importa. Então, 9 mais 14 é igual a 23, mas 14 mais 9 também é 23. E a quantidade também não importa. Eu posso ter um número com 3 algarismos, somar com outro com 2, somar com outro com 1, não importa a quantidade, tranquilo? E lembrando, né, quando a gente faz aqui a conta de soma em pé, número maior em cima, número menor embaixo, desculpa, e o símbolo do lado esquerdo. Soma tudo, os números do lado direito, e depois você vai indo aos poucos para o lado esquerdo. Na subtração, a gente usa o símbolo de menos, ok? Que é esse traço na horizontal, é usado para retirar, para subtrair. Lembra, o resultado ele pode sim ser negativo e a ordem também importa. Lembra, 5 menos 2 vai dar 3, só que 2 menos 5 vai dar menos 3. Então fica muito atento a isso, a ordem dos números importa sim, tá bom? E você também pode ter 3, 4, 5 números para você subtrair. Na subtração, na continha em pé, não vamos esquecer, número grande em cima, número menor embaixo. Começa sempre da direita para a esquerda, na sua subtração. Na divisão, né, a gente tem dois símbolos, ou esse traço na horizontal com um pontinho em cima e outro embaixo, ou esse traço na diagonal. É usado para dividir, pessoal, em partes iguais. Lembrando, o número principal que a gente quer dividir, a gente chama de dividendo. O número que a gente vai dividir, a gente chama de divisor. E a subtração, né, depois do número que vai ser retirado, a gente chama de resto se sobrar. E lembrando, a quantidade dessa divisão, a gente chama de quociente. A gente tem vários exemplos aqui, né, para você anotar no seu caderno, mas é muito importante você saber, e sua prova já perguntou, eu posso fazer uma divisão dividindo por 1? Pode, tranquilo, sem problema. E lembrem, o resultado sendo multiplicado pelo seu número antecessor vai fornecer o primeiro número. Lembra disso? 36 dividido por 6 é igual a 6. Só que se eu fizer ao contrário e multiplicando, vai dar o primeiro número. 6 vezes 6 igual a 36. Tranquilo? E claro, na divisão a ordem importa. 2 dividido por 1 é igual a 2. Agora, 1 dividido por 2 vai dar meio ou 0,5, como você preferir. Divisão com números negativos. É só você lembrar naquelas regrinhas, pessoal, tanto para divisão quanto para multiplicação, tá? Se eu tenho símbolos iguais, o resultado final será mais. Símbolos diferentes, o resultado final será menos. Ou seja, mais com mais, resultado positivo. Por quê? Símbolos iguais. Menos com menos, resultado positivo. Por quê? Símbolos iguais. Agora, mais com menos, símbolos diferentes, não é? Então o resultado é negativo. Menos com mais e tudo ao contrário. Mesma coisa, símbolos diferentes, resultado final negativo. Só lembra dessa regra que não tem como errar. Multiplicação é o nosso famoso xizinho, né? Mas também pode aparecer o ponto como multiplicação, tá? É usado para expressar grandes quantidades. Lembra, a ordem também não importa, ou seja, 7 vezes 9 é a mesma coisa de 9 vezes 7, por exemplo, o resultado é igual. Ou seja, né, a gente costuma falar, né, que os números que a gente está multiplicando a gente chama de fatores e o resultado a gente chama de produto, ou seja, a ordem dos fatores não altera um produto. E uma regra super importante, hein? Todo e qualquer número, não importa qualquer número multiplicado por zero, o resultado sempre será zero, tá bom? Não importa o número. E você também começa da direita para a esquerda, tá bom? A fazer a multiplicação tranquilo. Aqui, tá vendo? Se tiver algum número com vírgula, então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então minha resposta tem que ter 3 casas depois da vírgula, tá bom? É só você olhar.
Toda vez que é exercício assim de barra para você multiplicar, pelo amor de Deus, hein? Vai contar um por um por um. Não. Conta quantos tem aqui na primeira coluna e conta quantos tem na primeira linha. E você multiplica. Lembrando, hein? Esse quadradinho que repete nos dois, você vai contar 2 vezes. Então, nesse caso, é 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 vezes 10 tem 30 quadradinhos aqui, tá bom? Não vai ficar contando 1, 2, 3, 4, tá bom? Só fazer a multiplicação. Sistema Internacional de Unidades, alguns são muito importantes, tá? O M de metros, o M com o 2 em cima a gente chama de metro quadrado, utilizado em área, presta atenção. Porém, quando a gente está falando de objetos sólidos, aí sim a gente está falando de volume. E aí não é quadrado, é cúbico. Então tem o 3 em cima. Lembrando, o padrão para massa, para quilograma, a gente usa quilos, tá bom? Por referências de tempo, a gente utiliza segundo e corrente elétrica, ampere. Em termos de grandeza, toda vez que a gente falar de área, a gente chama de quadrada, então, e de figura geométrica. Por exemplo, se for um quadrado, a gente vai chamar em cubo. Ou seja, aqui é área, quadrado, e aqui volume, aqui é cubo. No quadrado são 2 medidas, né, que a gente vai ter que pensar, e no cubo 3 medidas. Algumas transformações são essenciais você saber. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, e o oposto é sempre verdadeiro, tá? 1 quilômetro, 100 centímetros, 1 quilo, 1.000 gramas. Cuidado, hein? 1 hora dá 60 minutos e não 100, e 1 minuto dá 60 segundos. Tá? Aqui, para você saber, cada vez que eu ando para a direita, você anda com uma casa depois da vírgula para a esquerda, e toda vez que você anda para a esquerda, você acrescenta um 0. Bom, continuando. Isso é essencial. Tira print, tira foto, anota no seu caderno, porque sempre cai uma questão dessa, pessoal. Toda vez que cair alguma pergunta em quilômetros por hora, ele vai querer a resposta em metros por segundo. Ou então, ele vai te dar uma pergunta em metros por segundo e vai querer a resposta em quilômetros por hora. Como é que você faz isso? Número mágico, 3,6. Transformar quilômetros por hora por metros por segundo, divide por 3,6. Então, eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, não tem erro. Figuras planas, olha só, eu falei que ia cair, né, na última prova, alguns aqui não acreditaram, falaram nos lugares que não caíam, olha só. Então, vamos lá. A gente chama a mesma coisa de polígonos, é a mesma coisa, tá? O que a gente tem que saber? Que cada um possui uma quantidade de lados específicas. Então, você tem triângulo, eu estou falando de uma figura com 3 lados. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. E o resto não precisa saber, tá? Só caem esses na sua prova. Porém, o que você tem que saber? Todos caem de maneira regular, tá? Com exceção dos polígonos, que a gente já vai falar daqui a pouco, que são os quadriláteros. Quadriláteros, pessoal, significa que tem 4 lados. Só concorda comigo? Esse tem 4 lados, esse tem 4, esse tem 4, esse tem 4, esse tem 4. Só que eles têm uma forma diferente. Então, aqui tem 2 iguais, outros 2 lados iguais. Aqui os 4 lados são iguais. Aqui você tem 2 e 2. Aqui você tem 2 e 2. E aqui você tem 3 lados diferentes. Então, você tem que saber isso, tá? Que eles vão, de acordo com o desenho deles, vão ter o nome. Então, você tem o trapézio, paralelogramo, losango, quadrado, retângulo. Só você saber os nomes, você já mata metade das questões. Olha, isso é questão de prova. Você só precisa saber 3 nomes, tá bom? Quando a gente está falando de um lado de uma figura geométrica, a gente chama de face. Quando a gente está falando aqui da beirinha, do encontro entre um lado e outro, a gente chama de aresta. E as pontinhas dessa figura geométrica a gente chama de vértice. Desenha no seu quadrado, pausa o vídeo, desenha porque isso cai. Fórmulas você tem que saber. Só tem essas aqui as principais, tá bom? Essas aqui são fórmulas de área, não é para volume, é para área. Então a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a área do quadrado, lado vezes lado, área do losango, diâmetro maior vezes diâmetro menor dividido por 2, área do retângulo, base vezes altura, área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, e o círculo, que é o πr ao quadrado. Então, o que é mesmo isso? Π é a mesma coisa aqui, 3,14, nunca muda. O R é o raio, que é
aqui, você medir no meio do círculo até a sua extremidade. Tanto faz, né? É um círculo, então eles vão ter sempre a mesma medida para qualquer um dos lados. Volume, agora a gente está falando em objeto, hein? Paralelepípedo, ok? A famosa caixinha de leite, lembrando que são as 3 áreas, então para você simplesmente saber o seu volume, multiplica a altura e faz aqui também, essas duas aqui, multiplica. O cubo, são 3 áreas também, né? Só 3 dimensões, e nessas 3 é só você multiplicar as 3. Lembrando, você sabe você sabe todas, porque todas têm o mesmo número, porque é um cubo. Prisma, muito cuidado, tá bom? Tudo vai depender, né? O que você vai ter que fazer? A fórmula é daqui de baixo vezes a altura. Então por quê? Porque ele pode mudar o desenho aqui de baixo. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. E cada prova eles falam uma coisa. Então, por exemplo, triângulo, base vezes altura dividido por 2, não é? Você pega isso aqui que é a fórmula da sua base e vai multiplicar pela altura. Pronto, esse é o prisma, tá? E a área da esfera, que é bem difícil cair, tá? Mas nunca se sabe, que é 4πr². Lembrando, π 3,14 e o raio é o meio da circunferência até a ponta da esfera. Uma questão de prova essencial, questão de escalas. É sempre uma razão constante, pessoal, uma proporção. É muito utilizado, tá? Tanto em plantas quanto em mapas. Lembrando, como é que ela é feita? Então você tem a escala igual à medida do desenho, né, está para a medida do objeto real. Então, nesse caso, você tem aqui a medida do desenho 1 para 50. O 50 é a medida do objeto real. Aqui, 1 é a medida do desenho, o 250 é a medida do objeto real, e assim por diante. A gente tem 3 tipos de escala: a escala natural, a escala reduzida e a escala ampliada. O que vai cair na sua prova é essa aqui, tá? A escala reduzida, que é quando eu tenho realmente um tamanho real, ele é maior, tá? Por exemplo, em mapas. A gente tem a escala numérica e a escala gráfica. Pessoal, a escala numérica é justamente essa que eu estou falando, e a escala gráfica pode ser um desenho, onde cada corzinha, por exemplo, vai representar uma quantidade. Nesse caso, a cada 10 km, está vendo a unidade aqui? Cada 10 km representa 1 centímetro. Exercício de proporção que tem caído bastante, então fica muito atento. É a igualdade entre duas razões. O que significa? Que se a gente começar a multiplicar em cruz, a gente vai ver que ele é proporcional. Então, quanto que eu sei que ele é proporcional? Quando na resposta eu tiver 1 igual a 1, tá bom? Significa que o mesmo número do lado esquerdo é o mesmo número do lado direito, ou seja, é proporcional. Como é que eu faço, Heitor? Toda vez que cai exercício assim, só multiplicar em cruz. Então, 14 vezes 112 e 56 vezes 28. Lembrando, né, se você conseguir simplificar, pode fazer tranquilamente, tá? Aqui mais um exemplo onde eu fui simplificando para vocês, né? Aqui a gente dividiu por 7 e tudo mais, e aqui depois a gente fez outra divisão. Então, é só multiplicar em cruz que não tem erro, anota tudo isso. Exercício também de porcentagem. Pessoal, porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, tá? A gente tem sempre esse símbolo da porcentagem, que chama porcentagem. Lembra, 5% é a mesma coisa de 5 sobre 10, 10%, 10 sobre 100, 50%, 50 sobre 100, 150% é 150 dividido por 100, ok? Porcentagem com fração, toda vez que isso cair, sei o que você vai fazer. Primeiro faz o que eu te falei, 25%, põe 25 sobre 100 e depois você simplifica, ou seja, dividir o mesmo número de cima e o mesmo número de baixo. Nesse caso, se você dividir por 25, você vai ver que é 1 sobre 4. E essa vai ser a sua resposta. 60%, a mesma coisa aqui, 60 dividido por 100. Que é a mesma coisa, se você dividir por 5, vai dar 12 sobre 20. Se você depois ainda dividir por 4, vai dar 3 sobre 5. Ok? Porcentagem com decimal. É tranquilo, pessoal, não precisa se preocupar. 20% é a mesma coisa que 0,20. 37% é a mesma coisa que 0,37. O que eu quero dizer para vocês? Que 100% é igual a 1, ou seja, abaixo de 100% vai dar sempre 0, alguma coisa, tá? Esse número que está ali na porcentagem é só você pôr depois da vírgula. Mas ó, cuidado com a pegadinha da sua prova, hein? Ele vai te trazer isso aqui, ó. Olha aqui, 0,03. E o pessoal vai ser que coloca 30%. Não, é ao contrário. 0,03 é a mesma coisa que 3%. Tabela.
vai sempre ajudar, né, para a gente ler os dados. Ele possui linhas, colunas, títulos e fonte. Então, tudo isso é importante. Fica sempre atento aos títulos e aos subtítulos, porque geralmente olha, Heitor, a minha pergunta da prova, ele quer saber o desmatamento da Amazônia do ano de 2006. Você vai ver, desmatamento da Amazônia, ano 2006, está aqui a resposta, marca alternativa, já vai para a próxima questão, tá bom? Muitas vezes é assim que cai. E cai também, né, os gráficos e os seus nomes e quando eles são. Então, por exemplo, gráfico de coluna, são esses que tem coluna, olha só. Repara, fica atento ao lado esquerdo, fica atento aqui embaixo, porque é no conjunto delas que você vai descobrir as informações. E o título te dá mais detalhes. Gráfico de barra é a mesma coisa, só que ele começa da esquerda para a direita. A gráfico de pizza, porque tem esse nome, porque parece uma pizza, e aí você tem tudo, o círculo é 100%, então parte dele é uma porcentagem específica, tá? Gráfico de linha, lembrando, número de uma linha mais o número da outra linha sempre vai dar 100%, então se uma sobe a outra vai descer e assim por diante. E diagramas, né? Quando você tem duas situações falando sobre isso. Por exemplo, quero analisar pessoas que gostam de ler livro e pessoas que gostam de ir no cinema. Só que sempre vai ter um grupo que gosta dos dois, de ler livro e ir no cinema. Então, os números estarão no meio, na intersecção dos dois números, ok? Caso eles não tenham algo em comum, o desenho é nunca um encostando no outro. E quando eu tenho coisas em comum entre 2 ou entre 3, você desenha assim. Quando não tem nada, você desenha assim, tá? Você tem vários exercícios aqui que você pode fazer. E por fim, pessoal, a questão da regra de 3 é sempre utilizada para identificar grandezas. Pode ser diretamente proporcional ou então inversamente proporcional. Há dois tipos, tá? A diretamente proporcional é se uma aumenta, a outra também vai aumentar de maneira proporcional. Por exemplo, se aumenta o preço de um produto, né, e o peso de um produto, são proporcionais. Se aumenta a quantidade de algo, o preço também que eu vou pagar, ele é maior, porque eu estou levando mais coisa. Então, é proporcional. Porém, tem uma outra que caiu até mais, que é a inversamente proporcional. Quer dizer, quando uma aumenta, a outra vai diminuir. E você tem que ler, pessoal. Você tem que ler para entender se é uma ou se é outra, tá? Por exemplo, se eu aumento a velocidade, né, que eu estou exercendo no meu carro, concorda? Quanto tempo que eu vou demorar? Mais ou menos. Vou demorar menos. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Tá? Se eu diminuo a minha velocidade no meu carro, eu vou demorar mais para chegar no lugar, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua prova, identifica os temas e ver se são diretamente ou inversamente proporcional. E aqui tem alguns exercícios para você fazer aí na sua casa e comparar com a resposta. Ok? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter assistido aqui nossos exercícios e nossas questões aqui da revisão de matemática para a prova de ensino fundamental. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e não esquece de curtir, de dar aquele like, divulgar o vídeo, de espalhar para a galera e daqui a pouco a gente já se vê na nossa próxima aula aqui da revisão da segunda parte. Tem mais parte sim, tá? Para você estudar. Então se liga, acaba essa revisão toda, Heitor, não tenho dúvida, pula, já vai direto para a aula seguinte, que é a revisão de aula número 2. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço, não esquece de dar like, hein? Forte abraço, tchau, tchau.